Quase no Polo Norte, onde pouquíssimos seres humanos se arriscam a viver por muito tempo, uma antiga mina de carvão está sendo transformada em arquivo digital. Um arquivo que acaba de receber documentos preciosos que contam a história do Brasil. As caixas que vão ficar dentro da mina serão como mensagens para os habitantes do futuro, lançadas numa espaçonave. E o curioso de tudo isso é que a maneira mais segura que os pesquisadores encontraram para guardar informações valiosas não foi num disco de computador, nem num cartão de memória ou na memória de telefones celulares. Esquece! Bom mesmo é o velho filme de 35mm, como que foi usado pelos irmãos franceses Lumière, os primeiros cineastas da história, mais de 100 anos atrás. Para entender melhor como isso funciona, é preciso sobrevoar essas paisagens frias e maravilhosas da Noruega e pousar em Drammen, onde fica, nessa antiga fábrica de papel, o cérebro do arquivo do Ártico. A ideia, aparentemente maluca, surgiu quando Rune Birkestrand percebeu que a película é muito resistente ao tempo, enquanto discos ou outros meios de armazenamento convencionais envelhecem rapidamente e a toda hora é preciso transferir a informação de um meio para o outro. Fazendo todos os cálculos, cientistas contratados pela empresa de Rune concluíram que, fora do gelo, um filme de cinema pode durar mais de 500 anos. Mas a 5 graus negativos, a química norueguesa Janita Flor estima, esse tempo pode chegar a 10 mil anos. O frio interrompe o processo de degradação dos filmes. Num filme convencional feito para cinema, a película armazena uma sequência de fotogramas para formar as imagens em movimento. Mas aqui é diferente. A película guarda um código digital, que pode ser traduzido em documentos, fotos, vídeos e até objetos tridimensionais. Por isso, cada rolo de filme tem uma espécie de manual de instruções, ensinando aos habitantes do futuro como desvendar os códigos. Antes de viajar para o Ártico, o Fantástico registrou o momento histórico no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. O edifício do século XIX guarda registros preciosos da história do Brasil. E alguns desses tesouros foram digitalizados num scanner de alta definição, entre eles o documento mais antigo do arquivo, a divisão do Brasil em Sesmarias, ou seja, a divisão do nosso país entre os aliados do rei de Portugal em 1594. A primeira Constituição Brasileira de 1824, o juramento de Dom Pedro I, uma partitura da ópera O Guarani, manuscrita pelo compositor Carlos Gomes, o passaporte do inventor Santos Dumont, documento que 100 anos atrás era enorme e com fotos muito mais simpáticas do que as de hoje, e uma lei que mudou a nossa história em 1888. É a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. E aqui a gente pode ver a assinatura da Princesa Isabel. Um tesouro que precisou de retoques para ser digitalizado. Além desses documentos importantíssimos para a história do Brasil, as máquinas aqui no laboratório da Noruega estão registrando alguns arquivos que a gente considera muito, muito especiais. Bom, a convite do Fantástico, Gilberto Gil escolheu 2 músicas dele. Uma delas falando de Oslo, a capital da Noruega, e a outra chamada Pela Internet, falando justamente de tecnologia. A mensagem que o Gil gravou e que a gente vai ver agora vai ser arquivada também, está sendo arquivada nos filmes. Criar meu website. Ali naquela música tem uma pinceladazinha desse futuro que está começando a se realizar, mas que numa perspectiva comum do arquivo desse tipo, da Noruega agora, é para milhares de anos, né? E daqui a milhares e milhares de anos, muita gente vai poder também assistir ao primeiro programa fantástico do milênio. Bem-vindo ao Fantástico do ano 2000. Para pensar o futuro, é bom dar uma olhadinha no passado. Bom, o rolo com o filme digital do Fantástico já está aqui na minha mão. Vai viajar juntinho comigo mais de 2.000 quilômetros até um dos lugares mais frios e seguros desse nosso planeta. Arquivos do Brasil, do México e da Noruega viajaram juntos para o arquipélago do Ártico. Os 3 países foram os primeiros a aderir ao arquivo digital dentro da caverna em Svalbard, bem perto de onde já funciona um banco de sementes, guardando espécies de plantas do mundo inteiro, como o Fantástico mostrou na série A Jornada da Vida.
Vocês estão vendo esse pontinho pequeno aqui no meio do branco da neve de Svalbard? Pois é, sou eu. É assim pequenininho que a gente se sente mesmo, quando chega tão longe no mundo, tão perto do Polo Norte. Apesar dessa neve fininha que está caindo o tempo todo aqui, da água que a gente tem sempre por perto, a umidade aqui em Svalbard é muito baixa, ao redor de 30%. E os testes em laboratório comprovaram que umidade baixa com temperatura baixa é uma maravilha para a preservação. A cidade mais ao norte do planeta é essa aqui, Longyear. Tem só 2.000 habitantes, pequenininha. As grandes potências militares do mundo fizeram um tratado dizendo que jamais vão colocar exércitos aqui. Ou seja, tudo que vem para cá é protegido simplesmente porque não existem guerras. E isso faz de Svalbard um dos lugares mais seguros do mundo. Ao som do hino nacional norueguês, pela primeira vez na história, 6 rolos de filme vão ser depositados nessa caixa forte. O Brasil abre aquilo que nós podemos chamar de o arquivo da posteridade. Depois da história do Brasil, as músicas e a entrevista de Gilberto Gil. I am very proud to deposit the work of the singer Gilberto Gil. Arquivos da Noruega. Rollo com os documentos que lhe dão identidade a meu país. Arquivos mexicanos. Fantástico. Will now be here saved forever. E o nosso Fantástico. Imortalizados no gelo de um dos lugares mais seguros e bonitos desse nosso planeta. Cria meu website.